Olá pessoal, eu sou Michelle Terapeuta e aqui hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um assunto bem discutido que é regressão. Se você já sentiu curiosidade em saber o que você foi nas suas vidas passadas, já sentiu curiosidade de fazer sozinho ou sozinha e não sabe muito bem como funciona esse processo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecendo para vocês como funciona, como pode ser feito, qual é a forma mais segura de se fazer, tá bom? Então, eu tenho muita experiência em regressão, sou especialista nessa área do inconsciente e eu digo para vocês, não façam sozinhos ou sozinhas. Por quê? Porque vocês podem entrar num processo de visualização muito doloroso e vocês não vão saber sair sozinhos desse processo de uma forma mais rápida, mais segura do que tendo alguém conduzindo, tá? E às vezes vocês podem também ficar naquela vibração e naquela sintonia do medo, sem entender muito o que estão vendo, o que está acontecendo, tá? Mas basicamente, gente, todo mundo é capaz de fazer uma regressão, sim, tá? Todas as pessoas têm essa capacidade de fazer. Então, que seja feita por um profissional bem conduzido, tá? Para que seja um processo lindo, como ele deve ser. Então, gente, se você tem medo de fazer regressão, desmistifiquem isso, por favor. Porque uma regressão, ela traz a liberação de coisas que estavam no teu inconsciente. Lembrando que o inconsciente é aquilo que comanda 95% da nossa vida. Então tem gente que eu já ouvi falar assim, mas eu vou mexer numa coisa que tá quieto, para que eu vou olhar numa dor assim, que, né, coisa que aconteceu. Só que, gente, é melhor olhar de uma vez por todas, né, dissolver aquela vibração ali que tá tomando conta da sua vida, né, dominando exatamente por estar no inconsciente. E gente, é literalmente assim mesmo, olhou, acessou, trouxe a consciência aquilo ali, é como se num passe de mágica aquilo parasse de vibrar na sua existência. Então eu tenho muita experiência em regressão à distância. Como funciona a regressão à distância? Eu acesso, tá, o inconsciente e o registro acástico da pessoa. À distância, a pessoa está lá vivendo a sua vida normal e eu acessando o seu inconsciente. Funciona muito bem, tá? Inclusive em crianças, resultados maravilhosos com crianças, tá? E da mesma forma, é acessado e tudo que é visto, sentido e falado é anotado e a pessoa recebe depois em PDF para ler, reler e entender o que apareceu, tá? E no meu Instagram lá eu tenho um relato, um vídeo de um senhor que eu adoro aquele caso, porque muitas vezes casos físicos podem ser resolvidos também com uma regressão. Só o fato de trazer à consciência aquilo que estava vibrando tão forte e intensamente na vida do ser. No caso desse senhor que eu citei, ele tinha um desafio físico de não fechar a mão e não abrir assim a mão, tá? E na regressão dele apareceu uma existência que ele morreu num deserto e acabou secando. Literalmente a carne dele secou, né? E ele estava naquela vibração daquela existência por gatilhos e fatores que aconteceram nessa, que ligaram àquela memória. Então o físico dele estava refletindo nessa experiência. E depois da regressão, como um passe de mágica, em torno de 2 semanas depois, ele já sentiu total diferença. Não sentia mais as dores no corpo, a mão fechou e abriu normalmente, como ele mesmo fala no vídeo lá, que ele e a esposa dele fizeram. Então o medo, gente, não deve ser de fazer uma regressão, tá? E até as pessoas podem acessar também. Eu falei da modalidade de regressão à distância, porque é uma coisa que não é tão comum, eu acredito, né? E eu também faço a regressão presencial, onde a pessoa acessa. As duas formas são totalmente seguras, gente. Não precisa ter receio de fazer. O maior receio que o ser humano deveria ter
é de não saber o que está no inconsciente, não saber o que está controlando a sua vida, as suas atitudes, tá? Porque muitas vezes a gente age de forma impulsiva e reativa, baseada em uma coisa que aconteceu há vários e vários séculos atrás, que não fazem nem sentido na nossa realidade atual hoje, tá? E limita de uma maneira assim muito mais do que se pode imaginar, tá? E eu tenho consciência disso na minha própria existência. Eu passei por várias sessões de regressão. Eu fiz regressão comigo mesma, né? E eu acessei tanta coisa que foi me liberando, tirando as cascas que eu usava e que me limitavam numa pessoa que eu não era, tá? Não era hoje, né? Fui em outra época. Então a gente tem que trazer sempre o melhor dessas consciências. Eu também tive esse receio, passei por essa etapa, mas graças a Deus eu passei pela mão de bons profissionais que chegaram para mim e disseram: não, tu é capaz, vamos lá que tu consegue acessar, tu consegue fazer uma regressão, vamos olhar o que tem que olhar, sabe? Então isso foi fundamental e eu me apaixonei pelo resultado na minha vida, né? As coisas que eu consegui entender, limpar e resolver foi incrível. Então foi onde eu fui atrás da formação, né? E lá na formação também fizemos muitas mais regressões e me foi apresentado essa modalidade que é a possibilidade de fazer a regressão à distância. E foi incrível que foi começando a aparecer clientes para esse tipo de modalidade e eu pude entender e ver na prática que aquilo realmente funcionava, né? Tanto com crianças, com qualquer idade, com pessoas que nem sabiam às vezes que estavam fazendo, né? No caso de adolescente que a mãe pedia, né? E até algumas crianças também não sabiam. E o resultado, incrível, incrível, incrível. Como o exemplo de uma menina que tinha uma ferida, eu até tenho um relato lá no meu Instagram. Tinha uma ferida que não curava. E depois da regressão, apareceu a causa, em outra vida, de uma ferida no mesmo lugar e depois da regressão curou. Uma ferida que ela estava há meses, gente, tratando. Se não me engano, até anos, tá? Em torno de 1 ano ou 2 anos até. Então, como diz o próprio relato da mãe lá que escreveu a punho, né? Então, imagina se ela tivesse o receio de investigar o inconsciente, né? No caso foi a mãe que pediu para a filha, mas imagina se essa mãe tivesse o receio de investigar o inconsciente, né? Sabe lá se até agora não estaria a criança, adolescente, né, de 13 anos, até agora com uma ferida, com aquele problema incomodando porque estava vibrando naquela sintonia, tá? Então por isso que eu digo, gente, tem que ter medo de não olhar para o que tem que olhar. Tem que ter medo de não olhar para dentro e ficar vivendo nesse automático com tanta coisa ruim acontecendo às vezes na tua vida, tá? Então, não precisa ter medo de fazer regressão, mas não façam sozinhos, porque pode ser que vocês fiquem um longo tempo naquele processo de dor e não vão saber sair de forma mais rápida, tá? Tem gente que consegue fazer, mas nem eu faço sozinha em mim, porque, né, eu preciso mais segurança para sair dos processos dolorosos que a gente vê às vezes. Se gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, segue, faça o que sentir no coração. Gente, eu vou trazer muito mais conteúdos assim, tá? No canal e nas redes sociais. Qualquer dúvida também pode me procurar, tá? Por qualquer uma delas. E também vão acompanhando porque eu vou trazer bastante histórias reais, casos reais das regressões, tá? O que a pessoa tinha, o que apareceu e como ela ficou depois, tá? Então, gente, tem cada história incrível. História, né? Que são coisas reais que apareceram, que as pessoas viveram. Então, é muito incrível. Vale a pena acompanhar, tá? Gratidão por quem chegou até aqui no final do vídeo. Muito obrigada!